Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra para nos mantermos na atualidade das guerras, exatamente, regressando agora à Ucrânia, embaixador. Volto a dizer, a recordar que estamos a 14 de fevereiro, quarta-feira, para lhe perguntar se lhe parece que há alguma hipótese de o Congresso, ou antes, de a Câmara dos Representantes do Congresso norte-americano vir a votar favoravelmente, como aconteceu já no Senado, a extensão do auxílio financeiro à Ucrânia. Essa abordagem na Câmara, que parece muito reticente a deixar passar essa ajuda financeira, também não seria imediata. Ela iria Certo, iria ter algumas semanas, razão pela qual, sob o ponto de vista de impacto objetivo, dessas medidas sobre, o apoio à Ucrânia, convém que ficar claro que estamos muito longe ainda disso. Gostava, no entanto, de dizer que estive a ler com bastante cuidado aquilo que é o financiamento, esse financiamento à Ucrânia, e queria dizer que 84% desse financiamento é para ficar nos Estados Unidos. exatamente. 84% do financiamento à Ucrânia é para ficar nos Estados Unidos, isto é, para financiamento de empresas americanas que fornecem à Ucrânia. E, portanto, o pacote global que tinha sido proposto pelo Senado era de 95,3 mil milhões de euros, de dólares, mas era Ucrânia, Israel, Taiwan. Do que vai para a Ucrânia eram 60 milhões, mas na realidade 84 ficam nos Estados Unidos, só 16 é que serviriam para financiamento à Ucrânia, o que somaria ao montante de 50 mil milhões que a União Europeia já deu. E, portanto, vai demorar algum tempo. Agora, a Ucrânia vive, Tony, vale a pena dizê-lo, digamos, num tempo de alguma ebulição, tendo em conta que nós não fizemos este nosso encontro na semana passada por razões imperativas, mas a Ucrânia vive num momento de mudança de titularidade do seu chefe do Estado-Maior-General, o general Zalutsky, que saiu e foi substituído por general Sirski, que era um homem dedicado ao exército terrestre. É um homem que já deu a sua primeira entrevista e que disse isto de uma forma muito clara. Nós estamos neste momento, a contraofensiva foi um fracasso, estamos neste momento em posições defensivas, mas mantemos o nosso objetivo de recuperar as fronteiras todas. Recuperar, digamos, a área que o direito internacional concede à Ucrânia, isto é, a própria o Donbass, mas também a Crimeia, etc. E, portanto, Sirski não muda muito no posicionamento anterior, mas é evidente que há aqui um abalo com esta mudança do general Zanussi, que é no fundo uma vítima do fracasso da contraofensiva Claro. e é também uma vítima daquilo que é a força objetiva que Zelensky tem. Zelensky claramente conseguiu, digamos, força suficiente interna para mudar aquilo que era a figura mais conhecida e mais popular até dentro da Ucrânia. Zanussi é mais popular do que Zelensky. Estamos a falar de uma relação de 88 para 68. Este general é um general provado no terreno, muitos o culpam do problema de Bakhmut, mas também muitos lhe acreditam a defesa inicial de Kiev e depois algum crédito pela saída das tropas russas de Kharkiv. E, portanto, é um homem com grande experiência. A Ucrânia, ao longo destes 2 anos e mesmo antes disso, tinha criado uma equipa de natureza militar muito forte. E a Ucrânia, a prova provada é que conseguiu resistir aos russos ao longo deste tempo, independentemente de fracassos aqui ou ali, mas verdade seja que o exército ucraniano tem uma valia, sob o ponto de vista militar, extraordinária. E, portanto, são todos generais muito bem preparados, veremos em que medida é que são capazes, digamos, de dar a volta. Para dar a volta precisam de material e precisam de homens. E aí há ali uma contradição entre Zelensky e Zanussi que foi fundamental, que foi quando ele disse: eu preciso de mais 500 mil homens. 500 mil homens. Os 500 mil homens obrigam a um recrutamento e um alargamento do recrutamento. A Ucrânia já vive sob um estado de guerra que obriga qualquer homem, desde os 18 anos aos 60 anos, não possa sair do país. Mas, apesar de tudo, tem evitado baixar a idade mínima para o recrutamento. Porquê?
uma razão que tem a ver com racionalidades que nós às vezes não pensamos. A Ucrânia quer poupar a sua juventude à ação da guerra e quer que eles tirem os seus cursos, que se preparem, eh, para não estar a liquidar a sua juventude, que seria, digamos, uma espécie de suicídio demográfico. E por Claro, isso mesmo tem uma grande relutância em ir buscar gente mais jovem. Nós estávamos habituados na nossa tropa a ter gente na tropa aos 18 anos. A Ucrânia não, a Ucrânia é só a partir dos 27. E, portanto, isso faz com que, eh, no planeamento do próprio país, a ideia é vamos preservar esta gente, vamos mantê-los para o nosso futuro. É interessante do seu ponto de vista de planeamento. Resta saber em que medida é que isto é compatível com a manutenção de recursos humanos suficientes para poderem fazer a guerra. Recursos humanos e recursos financeiros, económicos e, em particular, materiais. Nós verificamos que há um atraso grande no fornecimento das munições à Ucrânia. A Ucrânia está com grande dificuldade de munições. Também, mesmo ao nível do fornecimento do material de guerra, seja tanques, seja os famosos F-16 que ainda não chegaram, vamos ter algum tempo. E esse tempo é trágico para a Ucrânia, que vive perante um exército russo que não tem dificuldades em termos numéricos, talvez tenha dificuldades em termos de qualidade técnica daquilo que apresenta no terreno, mas é uma guerra que está aí para durar. E dificilmente, digamos, vamos ter uma solução rápida. E já agora vale a pena lembrarmos aquilo que ainda não chegámos a falar aqui, que é o discurso de Putin, a entrevista de Putin, dado a Tucker Carlson, o jornalista americano. Putin mostra nessa entrevista não só, digamos, a sua leitura sobre os direitos russos na Ucrânia, que é profundamente discutível, como mostra uma certa serenidade que deve ter preocupado alguns dirigentes ocidentais. Putin mostra-se, digamos, dono do jogo naquilo que é a definição da posição russa. Nós já falámos aqui sobre aquilo que vem as eleições presidenciais que aí vêm. Putin já está a fazer aquilo que são as malfeitorias tradicionais num regime autocrático como é a Rússia. Não vai a debates, proibiu vários candidatos, etc. As eleições vão ser uma farsa. Putin vai ganhar calmamente e vai ficar naturalmente como o czar para os próximos tempos. Mas isso é a lógica normal de um regime que não é democrático e que, digamos, encontra razões até de natureza nacionalista para o continuar a não ser. claro. Para uma resposta rápida, embaixador, e voltando atrás na questão da substituição da cúpula das Forças Armadas ucranianas, parece-lhe que de alguma maneira Zelensky está aqui, digamos assim, a queimar candidatos para que pudessem posicionar-se para o substituir? Eu não sei se tirá-los, digamos, os queima, isto é, Exato, é evidente, claro. pô-los ao lado significa pôr de parte, por exemplo, neste caso de Zanussi, pôr alguém que é uma a figura mais popular da Ucrânia, e que fica agora com um ar um bocadinho sebastiânico. Uh, Certo. Perante isso, não sei em que medida é que falava-se que estava a pensar nomeá-lo para embaixador para Londres, quando não se tem mais nada para fazer, uma pessoa manda-se para embaixador, pelos vistos, uh, e, o, e, o, portanto veremos o que é que vai acontecer. O que acontece, há um ponto importante, é que a Ucrânia vive num momento de, de exceção sobre o ponto de vista institucional. Este estado de exceção foi prolongado, não há eleições. E, portanto, Zelensky também tem uma bomba relógio. Isto é, ao não fazer eleições, pode criar a ideia de que se houvesse eleições ele perdia. Claro, Não sei se evidente. perdia, não faço ideia se perdia, se calhar perdia para Zanussi, mas veremos. É uma situação muito complicada agora, eu acho que o problema essencial está no terreno e está na capacidade que a Ucrânia tenha de garantir pelo menos que as tropas russas não avançam, embora os últimos sinais que se foram dados e a estrutura, e há um estudo nas últimas 48 horas feitas pelo Instituto Inglês de Chatham House, que diz que os ataques, a Rússia recomeçou uma tática antiga dos anos 20 e dos anos 30, que era fazer ataques simultâneos em várias frentes, que tornam difícil ao adversário, porque tem muita gente,
porque tem muitos tanques, porque tem muito material, embora possa não ter uma grande qualidade, como eu já referi, mas pode de facto criar uma pressão extremamente grande. E não havendo da parte da Ucrânia a capacidade de mobilizar recursos de natureza militar capazes de contrariar isso, podemos ter uma situação muito, muito difícil. E essa é a grande preocupação que atravessa os países NATO ali próximos, que veem nesta aproximação russa uma ameaça a si próprios. E aí já podemos passar para o tema seguinte, é que as declarações de Trump sobre a NATO foram o que foram e já lá iremos. Exatamente, antes de irmos às declarações de NATO, vamos fazer o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com esse tema, Trump e a NATO. Até lá.